Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus por mais um dia de vida, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nós vamos deixar aqui uma palavra que Deus colocou em nosso coração, que Deus nos revelou, aleluia, para a sua meditação, para você receber de Deus, do alto, aleluia, glória a Deus, as manifestações do Espírito sobre a tua alma, sobre o teu espírito, amém? Glória a Deus, porque não há vida, o espírito e a alma do ser humano não tem vida quando esta vida não vem de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos seguir esses 3 passos. Aleluia, Jesus, aleluia, que é o caminho, Jesus, que é a verdade, e Jesus, que é a vida. Ele disse que daria vida e vida com abundância, vida com abundância. Ou seja, a pessoa que recebe Jesus, a vida, ele vive muitos anos, porque quem serve a Jesus de coração, ele tem vida. Ele tem vida. Vida na alma, vida no corpo, vida com Deus, né? Glória a Deus nas alturas. Querendo o diabo ou não, Jesus está conosco. Dizendo Satanás ou não, dizendo os amalequitas, os filisteus, os sodomitas, eles dizendo ao contrário, para Deus tanto faz como tanto fez. Porque se Deus te chamou e te escolheu e te deu vida, pronto. O diabo não pode roubar a vida que ele te deu. O diabo não pode roubar o Espírito Santo da sua vida. Ele não pode roubar a sua fé. Ele pode roubar o que ele quiser. Pode até roubar alguma coisa material. Mas as coisas de Deus, da tua alma, do teu espírito, da tua vida íntima com Deus, ele não tem poder de roubar, não. Isso ele não rouba, não. Porque o diabo, ele é assim, ele veio para matar, para roubar e destruir. A profissão de Satanás é essa, né? Você já sabe, né? A profissão dele é matar, é roubar, é destruir. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo e dar vida com abundância àqueles que confiam nele. Aqueles que têm a vida em Cristo, irmãos, ele pode passar por meio de um batalhão. Essa irmã, essa pessoa que recebeu Cristo na sua vida pode passar por meio de um batalhão armado até os dentes. Se Jesus a vida está com ela, com ele, ele passa, ele entra, ele sai e não acontece nada. Não acontece nada. Porque a vida de Jesus ilumina caminhos. A vida, ela nos traz esse espírito de vida que Jesus nos dá. É tremendo, não tem nem como explicar. Aí a gente usa aquelas palavras que diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Por causa da vida de Jesus que está em nós. Por causa da vida de Jesus que está em você. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos deixar aqui uma palavra em Filipenses 4. Filipenses capítulo 4. Só um minutinho que eu vou ver aqui, verificar o... Filipenses capítulo 4 diz assim. Presta atenção nessa palavra que Deus me deu hoje, irmãos. Portanto, meus irmãos e muito queridos irmãos, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor amado, né? Estais, pois, assim firmes no Senhor amado. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sinta o mesmo no Senhor.
E peço que também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e como Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Olha aí, Jesus falando de vida, né? Cujos nomes estão escritos no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Eu estou lendo Filipenses capítulo 4. Versículo 4 também. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Aleluia. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes a vossa petição sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude e se há algum favor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebestes e ouvistes, e vistes em mim, e isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Aleluia. Palavra linda, tremenda e maravilhosa. Deus me revelou essa palavra na madrugada. Deus me revelou essa palavra. E quando eu não li pela madrugada, quando ele me revelou mais pela manhã, eu li a palavra. E é esta palavra aqui. Aleluia. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa é que estáis firmes no Senhor, amados. Aleluia, glória a Deus. Então, o escritor dos Filipenses aqui, ele escrevia que a alegria dele, né, que na verdade era... Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Era Paulo escrevendo aos Filipenses, né? Paulo escrevendo aos Filipenses dizia: meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa é que vós estáis firmes no Senhor, amados. Então, o verdadeiro cristão, ele se alegra quando ele vê outra pessoa firme. Ele fica feliz, ela fica feliz por ver que o outro está firme, está na batalha, está lutando, está orando, está buscando, está na presença de Deus. Então, para Paulo, isso era uma vitória. Para nós também. Para nós é uma vitória, é uma bênção, aleluia, saber que tem irmãos, que tem irmãs que entram nos propósitos conosco, que faz todos os propósitos, que enfrenta, às vezes até com luta, né? A pessoa faz aquele propósito com luta, mas ela vai até o fim, né? Então, Paulo aqui, ele agradecia aos filipenses e a Deus por eles estarem firmes nos ensinamentos da palavra, a qual Paulo ensinava, porque Paulo, ele foi um dos homens que mais ensinou a doutrina da palavra. Paulo, ele ensinava, ele orientava as igrejas, ele orientava Timóteo, ele era um homem que aconselhava, que orientava e orava pelos fracos na fé também. Então diz aqui: peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, como Clemente e outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. E seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Então, ele dizia aqui para aquele povo, para os filipenses: meus irmãos, estáis, pois, firmes no Senhor. Se alegrem no Senhor.
Se alegrem por estar e serem participantes da salvação de Cristo. Se alegrem. Não se entristeçam, não se aborreçam, não reclamem, mas se alegrem, regozijai-vos. É se alegrar no Senhor, né? A Bíblia diz, irmãos, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se você dá muito lugar à tristeza, se você dá muito lugar à solidão, à tristeza, a essas coisas negativas, a tendência é você ficar cada vez pior. Mas quando você dá lugar à alegria, quando você é uma pessoa grata, né? Agradece a Deus até pelo momento mal, então a paz de Deus, ela invade o teu coração. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Olha, irmãos, o que essa palavra revelou do propósito que nós estamos fazendo, que termina amanhã, sexta-feira. Essa palavra Deus me revelou na madrugada, né? A paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E que todas as suas orações e súplica sejam reconhecidas diante de Deus com ações de graça. Irmãos, não liga se houver barulho aí, porque aqui é um cruzamento, é só Deus na causa, tá? Então, irmãos, a palavra do Senhor está dizendo aqui que as nossas petições, os nossos pedidos, as nossas orações sejam acompanhadas de ação de graças. Agradecendo. Não é só pedir, mas sim agradecer. E às vezes oramos hoje, oramos amanhã, oramos depois e não alcançamos o que desejamos. Não alcançamos. Mas mesmo assim, devemos agradecer a Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe o momento de atender o nosso pedido, a nossa oração. E a Bíblia está dizendo aqui, no 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo reconhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. Em tudo dai graça, né? Aleluia, louvado seja Deus. É orando, pedindo e agradecendo. Agradecendo a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Olha, irmãos, que a palavra de Deus fala. O Senhor guardará os nossos corações e os vossos sentimentos. Os nossos sentimentos, irmãos. O que é os nossos sentimentos? Os sentimentos aleluia, de amor a Deus. Os bons sentimentos. Aquela compaixão, aquele amor, aquela virtude que você tem, Ele guarda dentro de você e não permite que Satanás lhe roube. Né? Porque o mundo pode estar caindo pedra lá fora. Você tem que estar com a tua alma em paz. Por quê? Porque Deus, Ele guarda os seus sentimentos em Cristo Jesus. Ele guarda o seu coração. Porque se Ele não guardasse, aleluia, o nosso coração, irmão, Satanás já teria entrado e destruído toda a semente de Deus, toda a plantação de Deus que somos nós. Ele é a videira e nós somos os ramos. Então, quem está ligado em Cristo, nova criatura é. Quem está ligado na videira, aleluia, que é Cristo, aleluia, ele é beneficiado constantemente pela graça, pelo poder, pela misericórdia de Deus. Né? Aqui ele diz, e a paz que excede a todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso e se há algum favor nisso, pensai. Então, nós temos que trazer para a nossa vida, irmãos, aleluia,
aquilo que é honesto, aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, né? Tudo aquilo que é bom, nós temos que atrair para nós aquilo que é bom. Mas nós vemos aí pessoas atraindo tanta coisa ruim, né? Aliás, a pessoa não vê nada bom em nada. Então, aqui, Paulo ele dizia: quanto mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e algum favor nisso pensai. Então, o nosso pensamento ele tem que estar com bons pensamentos. A nossa mente tem que ter bons pensamentos, porque nos bons pensamentos há virtudes. Quando você atrai boas coisas para sua mente, para o seu coração, ao invés de dar lugar ao ódio, à raiva, ao rancor, você dá lugar à graça, à misericórdia, o amor fraternal. Você, então, é de boa fama, é verdadeiro, é honesto. Então, você atrai para você aquilo que é honesto, né? Perdão, nós estamos me ligando aqui. Então, a palavra do Senhor está dizendo aqui: o que também aprendeste e recebeste e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Paulo dizendo aqui: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes, né? Então, Paulo ele aconselhava os filipenses guardar o que eles estavam ouvindo, aprendendo. Era para guardar, né? Então ele ensinava, ele orientava os filipenses, né, para guardar o que tens recebidos e ouvido de mim. E isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Porque Paulo, ele tinha o Espírito de Deus sobre a vida dele, ele tinha uma direção divina. Então, todos que praticavam o que ele falava eram bem-sucedidos, eram abençoados, eram riquíssimos abençoados. Na graça, no poder, na unção, no partir do pão, na comunhão, nas orações, nos jejuns. Eles viviam unânime, sabe, em oração, em jejum, um ajudando o outro, um estendendo a mão para o outro, quando lhe faltava, o outro tinha para lhe oferecer. A Bíblia diz, irmãos, Paulo mesmo chega a dizer nas cartas, né, que entre eles não havia falta de nada. Não havia falta da palavra, não havia falta de oração, não havia falta de jejum, não havia falta de consolo, de conforto, não havia falta de pão, de água, de alimento, de vestes, não havia falta de nada. Porque os filipenses se colocaram a seguir os conselhos de Paulo. Eles começaram a colocar em prática. É aqui, irmãos, no canal. Se você colocar em prática tudo que Deus tem nos usado aqui para falar, eu não chego nem um quarto da metade aos pés de Paulo, né? Eu sei disso. Mas o pouco que eu sei, que eu tenho ensinado aqui, orientado e falado, coloquem em prática, meus irmãos. Coloquem em prática e o Deus de paz será convosco. Porque o que nós passamos aqui, irmãos, não é a nossa palavra, não é uma coisa que a gente escreveu e vai lá falar, não. Nós lemos aqui a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é poder, ela é vida. Ela transforma, ela salva, ela liberta. Então, hoje não é mais Paulo falando aos filipenses. Agora aqui sou eu falando esse vaso, esse pó e essa cinza aqui, falando com você. Sendo usada pelo Espírito de Deus para transmitir a mesma palavra que Paulo transmitiu aos filipenses. Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável. O que eu tenho ensinado aqui para vocês? O que nós temos orientado vocês aqui? Algum louvor nisso? Alguma coisa boa nisso? Que nós temos ensinado aqui pela palavra de Deus? Então a Bíblia diz aqui: nisto pensai, assim fazei. Colocar em prática.
né? Se você quer ser abençoado, que você quer ser abençoado, você tem que colocar em prática tudo que você tem ouvido aqui pela palavra que Deus tem nos usado para falar. Não fica, meus irmãos, entrando por outros caminhos mais fácil, achando que fazendo de uma outra forma você vai alcançar a vitória mais rápido. Isso é um engano. Porque ninguém consegue nada diante de Deus, irmãos, se não for entrando pela obediência da palavra dele. Não, ninguém vai conseguir. Então, irmãos, aqui é tudo que é honesto, tudo que é puro. E o que eu tenho passado para vocês aqui, eu falo alguma coisa desonesta, alguma coisa que venha ferir a moral de alguém. Não, irmãos, aqui tudo que eu passo é pelo Espírito de Deus. Então, ouve, escuta e coloca em prática tudo que é honesto. Deus, ele se agrada. Tudo que é honesto, você procurar fazer o que é honesto, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é agradável a Deus, as boas obras, os bons comportamentos, as orações, os jejuns, a leitura da Bíblia, é parar, examinar e querer entender, receber para você. E cada um fazendo assim, Deus levanta então na terra verdadeiros adoradores. Porque a Bíblia diz que o Senhor procura os fiéis da terra. Deus procura os fiéis da terra, porque a terra está cheia de mentira, cheia de engano, cheia de suborno, cheia de roubo. A terra está contaminada pelo pecado. E Deus está procurando os fiéis da terra. Os fiéis que praticam esta palavra aqui que Paulo escreveu. Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama. Aleluia. Glória a Deus. A glória, irmãos, é sempre para o Senhor. Não é para ninguém mais na terra. E nós vemos aí quantos crentes, irmãos, eu fico assim... preocupada e pensativa. Como pode, irmão? Você vai conversar com certos crentes. Eu digo aqui onde eu moro, aqui. Você vai conversar com certos crentes. O crente não tem uma palavra boa, só sabe falar em doença, só sabe falar em política. Nossa, tem pessoas, irmãos, que você não consegue ficar ouvindo eles 10 minutos, porque são só coisas negativas, só sabe falar coisas negativas. Eu me afasto de pessoas assim, irmãos. Que crentes, eu não estou falando do povo lá fora, eu estou falando de crentes que fica falando de política dentro da igreja, fica tratando de política dentro da igreja, fica puxando saco para governador, para presidente, porque ele é isso, ele é aquilo, e coloca um lá em cima e o outro manda para baixo. Irmãos, nós temos que nos afastar dessas coisas. Deus não está no meio de política. A palavra de Deus, ela é pura. A palavra de Deus, ela não se mistura com política. A palavra de Deus, ela não se mistura com roubos, com falcatruas, com coisas erradas, não. E a pessoa às vezes está usando a própria palavra e dizendo que Deus colocou ele no meio da política, colocou ele no meio disso. Mentira, irmãos, isso não é verdade. Deus está longe de política. Deus está longe de política. Eu me afasto de certos crentes que começa a conversar, daqui a pouco a pessoa não tem uma palavra de vida, não tem uma palavra de bênção, não tem uma palavra de nada. Na TV e nos programas só assiste essas coisas de política que envolve governo, que envolve essas coisas, sabe? A pessoa está tão com a mente para esse lado que a mente dele está fora, está longe da vontade de Deus. Porque Paulo, ele dizia que se há alguma virtude nisto pensai. Nisto pensai. E colocar em prática. Agora, o que será que você tem ouvido? Às vezes, você não cresce espiritualmente, mesmo lendo a Bíblia, mesmo orando, porque você está envolvido com essas coisas.
Você está envolvido com fulano, que é porque fulano deixou de fazer tal coisa, é porque fulano foi melhor, porque fulano foi pior, mas aquele do ano de 2000, ele era assim, ele era... Irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, vamos sair desse meio. Deus não está envolvido com essas coisas, você está com a mente voltada para isso, para aquele que deixou de fazer, para aquele que deixou sabe, aquele que roubou, aquele que não roubou, e como é que foi, e você justifica um e condena o outro. E, irmãos, eu estou falando, eu uso a palavra você, mas eu estou me referindo às pessoas que fazem isso, entende? Tem uma mulher, irmãos, que mora aqui perto da minha casa, que infelizmente, né, ela mora aqui próximo, vez por outra eu encontro com ela. Daí você pergunta assim: e aí, irmã, tá tudo bem com você? Tá tudo bem? Tá tudo bem na sua casa? Ah, irmã, não tá tudo bem não, porque o governador, o fulano de tal, e não sei o que, não sei o que, e mexeu na aposentadoria. Aí começa. Aí eu falo: ai, meu Deus, devia nem ter perguntado. Devia nem ter perguntado. Porque a mulher é crente, já uma crente velha, uma crente que conhece a Bíblia, conhece a palavra, mas ela só fala nessas coisas. E tem homens também, que só você vai conversar com ele, alguma coisa de Deus, falar alguma coisa do céu, né, algo de Deus, a pessoa... Às vezes até começa, daqui a pouco ele vira o assunto e já muda para as coisas da terra, e já vira para o assunto do governo, e já vira para o assunto não sei do que. Irmãos, sangue de Jesus tem poder. Eu, sinceramente, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu não consigo conversar com pessoas dessa maneira. Eu não consigo, porque o Espírito de Deus, ele não está no meio dessas coisas. Ele não está. Perdão, irmãos, tem pessoas me ligando aqui, daqui a pouco o vídeo corta. Então, são pessoas que estão voltadas com o pensamento para essas coisas. Sabe? Eu não entendo como que uma pessoa diz que tem o Espírito Santo e só fala nas coisas da terra. Só fala dessas coisas. A pessoa nunca tem algo espiritual para falar. É terrível, irmãos. E o pior é que tem muitos assim. Muitos crentes vivendo assim. Porque ele está confiando no governo, ele está confiando no presidente, ele está confiando no prefeito da cidade. Então a confiança dele não está em Deus, a confiança dela não está em Deus. Está nessas coisas. E a Bíblia está dizendo aqui, Paulo advertindo, aleluia, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Me fala se nesse meio aí tem alguma coisa verdadeira. Nesse meio aí que eu tô falando, que eu não vou entrar em profundo, vê se tem alguma coisa honesta. Nesse meio aí que eu acabei de citar, tem alguma coisa amável, de boa fama, verdadeira, sincera, honesta? Tem alguma coisa? Porque eu não conheço, né, irmãos? Pode ser que tenha, mas eu particularmente não conheço. A única verdade que eu conheço é a palavra de Deus. Eu não quero ser radical. É claro que nós estamos aqui neste mundo, nós estamos sujeitos a passar por situações que você precise da ajuda de um e de outro, da polícia, da promotoria, de advogados, de juiz da terra. Tem situações na vida que nós precisamos, né? Porque eles foram preparados para isso. Mas, enfim, eu como uma cristã, eu não vou viver em torno disso. Eu como uma pessoa que tem a verdade nas minhas mãos, é só eu viver o que está escrito. Eu não preciso ficar dependendo de fulano e de cicrano. Não, eu dependo de Deus. Eu dependo do Senhor. Eu não dependo de fulano, de cicrano. Sabe? E Paulo aqui, ele ensinava aos Timóteo, aos filipenses. Não vos estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições e orações sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Quer dizer, a pessoa, irmãos, ora,
busca, busca, busca. Aí depois ele vai atrás de fulano, vai atrás de cicrano, vai atrás desse para resolver o problema dele. Orou, orou, orou e não confiou. Tem pessoas assim. Ora, busca, faz campanha, faz propósito, faz jejum, faz isso, faz aquilo, mas aí ele quer para amanhã, ele quer para ontem, né? Aí ele não espera o agir de Deus, o trabalhar de Deus. A pessoa vai lá e faz com as suas mãos e não dá nada certo. Não dá nada certo. Então, meus irmãos, aqui está o conselho da palavra de Deus. Fuja dessas coisas, irmãos. Fuja de política. Porque Deus nunca esteve envolvido com política. Nunca. Nunca que Deus vai estar na vida de um homem que está num lugar em que às vezes ele é obrigado a agir daquela maneira. Ele é obrigado a agir daquela maneira, porque ele está no meio que já é de costume agir daquela maneira. Então, às vezes, a pessoa mesmo, por mais sincera e por mais verdadeira que ela seja, quando ela entra nesse meio, ela se corrompe. O homem pode ser o melhor homem do mundo, o homem honesto, verdadeiro, sincero. Quando ele entra neste meio de política, ele se corrompe. Ele se corrompe. Se corrompe, irmãos, porque o dinheiro é a espécie, é a raiz de todo o mal. O dinheiro destrói a verdade. Dinheiro destrói o que é honesto. O dinheiro destrói o que é amável. O que é de boa fama, o dinheiro destrói. O dinheiro para quem não sabe usar, é uma arma violenta na sua mão, que destrói ele e destrói meio mundo. Então, fica aqui a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Que você possa atentar para esta palavra. Aleluia, que tudo que você pedir para Deus esteja acompanhado com ações de graça. Leia a palavra novamente. Irmãos, quando Deus me dá uma palavra, eu leio a palavra, depois eu volto a ler novamente, depois eu leio novamente, sabe? Porque tem palavra que ela vem de encontro com tudo que você está passando. Como essa palavra que Deus me revelou na madrugada, era essa palavra que eu tinha que falar aqui, não era outra. Porque é nesta palavra que Deus queria falar, que Deus quer falar. Então, leia uma vez, leia 2 vezes, leia 3 vezes. Se possível, deixa aberta a Bíblia ali, para mais tarde à noite você ler novamente. Porque cada vez que você ler, Deus ele vai te dar um entendimento. Deus vai abrir os teus olhos na mesma palavra. Compreende, meus irmãos? Porque a palavra de Deus, ela não está morta, ela é viva. A Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, que passa o céu e passa a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. A palavra de Deus não passa. A palavra de Deus é a palavra de Deus e ponto final. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja convosco, amém? Como diz aqui, aleluia, o Deus de paz seja convosco. Amém? Deus abençoe. Um abraço para todos vocês. Que Jesus guarde a vida de vocês e os sentimentos de vocês, para que o diabo não roube aquilo que Deus já te deu. Amém?